Tem gente achando que a inteligência artificial vai só roubar emprego, mas e se o perigo for outro? E se a gente estiver dando forma ao anticristo sem perceber? Calma, respira, essa ideia não é minha, mas ela me instigou a fazer esse vídeo e eu achei bem bacana. Faz parte. Eu sou uma das minhas especializações em futurologia, mas não runas, cartas e astrologia, futurologia de uma forma metodológica e científica. Eu utilizo metodologias e utilizo dados para olhar para o passado, entender o presente e sugerir possibilidades de futuros. Tá? Mas quem deu essa ideia, quem startou esse tema e eu achei muito bacana, é um dos pensadores mais provocativos, né, e mais respeitados da Europa, que é Paul Kingsnorth, certo? Esse cara, ele é escritor, ele é ambientalista e ensaísta e é alguém que se converteu para o cristianismo já numa fase mais adulta e por justamente ter se convertido já numa fase bem mais adulta, ele olha para a tecnologia por um ângulo que quase ninguém tem coragem de olhar hoje em dia, né? O ângulo espiritual. A gente sabe que existem já religiões que cultuam a inteligência artificial, existem pessoas que cultuam a IA como um deus, mas a gente não vê muitas discussões com relação a esse tema. Então, inclusive, eu convido, se você conhece alguma religião ou IA que é cultuada dessa forma, coloca nos comentários, é interessante, talvez eu não conheça e seja interessante aprender. Né, e conhecer mais uma e botar ali na lista para acompanhar e ver aonde isso vai dar. Uh, e aqui a conversa ela muda completamente, né? Então não é nenhuma teoria da conspiração, nenhum anti-IA ou algo do tipo, bem pelo contrário. Eu sou desenvolvedor de inteligência artificial, eu trabalho com IA, eu lidero times de machine learning e IA. Então eu estou trazendo esse tema porque ele é instigante, é interessante, faz parte de novo, dessa minha especialização em ler esses temas e entender esses temas. Né? O Kingsnorth ele diz uma coisa simples, mas que é, de certa forma, explosiva. Né? A tecnologia moderna não é neutra. E a gente sabe disso. A gente sabe que ela pode ser estimulada, ela pode ser direcionada, né, a visão, vamos assim dizer, conforme ela é treinada, conforme os dados que são inseridos, conforme ela é acessada. Então, uma lógica e uma intenção. E essa intenção não nasceu do amor, né, como a gente conhece do amor cristão, como a gente diz. Ela nasceu do poder. E então Kingsnorth pergunta, né, e se o anticristo não for uma pessoa, mas um sistema? Isso, poxa, me surgiu ali algumas ideias de filosofar um pouco sobre isso. É como se fosse quase um Deus digital, né? Algo que imita Deus, mas que não tem misericórdia, sem corpo, sem compaixão. Né? E aí você pode, se for da área teológica, pode dizer, mas Deus também não é corpóreo, então aquela coisa toda, mas foque na discussão que eu estou tentando trazer aqui, né? Nessa ideia que eu estou tentando trazer. Aí pensa então assim comigo, a inteligência artificial, ela promete onisciência, saber de tudo, ela promete onipresença, né, estar em todo lugar ao mesmo tempo, ela promete orientação moral, né, decidir pela gente o que é uma ideia boa, o que não é, e a gente viu muito isso e ainda não está bem claro em algumas demissões de um grande banco em que a IA foi utilizada para mapear as pessoas que seriam desligadas, né, e aconteceu esse desligamento em massa. E muitos dizem que foi uma IA que foi implantada, que fez uma análise, mas uma análise mais crua e tudo mais, mas tem mais caroço nesse angu do que o normal. Então, mas é um ponto, né? É decidir por você. Olha só, IA, te imputei esses dados, analisa e me diz aqui quem eu devo demitir. E o contrário também surgiu. Se eu não me engano, foi no Google um vídeo que eu vi semana passada que foi perguntado para uma IA quem do time deveria ser promovido. E a IA analisou e uma pessoa
não tão verbal como eles descreveram na matéria, que não era tão de expressar o que estava fazendo, como estava desenvolvendo, o que estava entregando, foi a pessoa escolhida e, e essa pessoa foi promovida e não estava nem na lista do seu gestor. Então, decidir por você. Cabe muito nesse ponto aí. Salvação técnica, né? Resolve a sua vida com um clique. Poxa, eu precisei esses tempos, entendi, vi um sinal no meu carro, fui lá e perguntei o que, que era. E a IA me deu exatamente, né? Ela decidiu por mim, o erro é esse. Eu fui lá e consertei, o pior é que era mesmo. Então, isso, quando a gente agrupa, né, onisciência, onipresença, orientação moral, salvação técnica, isso parece só tecnologia ou a gente está tentando criar algo mais, né? Ou é uma tentativa humana de fabricar transcendência em laboratório. Essa palavra é muito legal, transcendência em laboratório, né? Fabricar transcendência em laboratório. Sempre me remete ao filme Transcendente, né? Então, talvez é um pouco daquilo. Então, voltando ali ao Kingsnorth, né? Ele bate em algo que incomoda, né? E me incomodou um pouco, né? Que é a existir pessoas, né, muito poderosas, com dinheiro, influência, ambição, que moldam essas estruturas como quem constrói um novo mundo, onde nós humanos, né, a gente vira apenas um detalhe ajustável. E isso começou muito lá atrás com os algoritmos, né, que começaram a decidir o que entregar na nossa timeline. E, de novo, eu sou zero contra tudo isso. Eu só acho que o uso ele tem que ser moral, ele tem que ser ético, ele tem que ser técnico e seguro. E a gente sabe que isso não funciona mesmo assim para todas as pessoas. Kingsnorth ele bate então nesse incômodo, né? Que isso causa esse incômodo para a gente. E o que essa disputa, né? Segundo ele, não é política, né? Ela não é econômica também e também não é ideológica, por incrível que pareça. Ela é um outro tipo de guerra, né? Uma outra tipo de disputa. Ele comenta que é uma guerra contra a natureza humana, né? Nós estamos criando tecnologia para corrigir falhas que são nossas, né? E, e essa guerra, então, ela contra essa natureza humana, ela passa a ser uma guerra contra o tempo, o silêncio, a capacidade de sentir a calma, né, o nosso corpo. E no fim, isso tudo nos remete, né, à questão da alma, né? É uma briga pela alma humana. E por que essa parte é mais séria, né? É, a máquina ela não quer só os dados. Ela quer atenção, ela quer o seu desejo, né? Ela quer o seu jeito de existir e a gente está entregando tudo isso voluntariamente. Então, quando a gente faz um prompt, quando a gente pesquisa muitas coisas pessoais, esse perfil nosso ele é desenhado, isso já estava sendo feito antes por algoritmos e agora isso se acelerou imensamente. Então, talvez uma pergunta, né, a se fazer é, e que foi feita, eu já vi em discussões, né, e foi feita para ele também. Será que não é só desligar e tudo, e desliga tudo, né, e vão a gente virar monge, só um monge aí numa montanha, no mato e larga tudo e abandona? Eu tenho ciência, eu concordo com ele que não, né? E nem o próprio Kingsnorth propõe isso, né? Ele sugere um outro tipo de revolução, a mais difícil no mundo em que respira velocidade. A gente respira, a gente quer tudo muito rápido, fazer tudo rápido. Eu mesmo às vezes tentando fazer rápido e chego a ficar esgotado, né? A grande questão, né? A grande proposta é a gente voltar a ser humano, ter algumas relações mais humanas no sentido do nosso dia a dia, da nossa velocidade, do que a gente olha, do que a gente assiste, do que a gente consome. E tudo isso é bem complicado no mundo de hoje. Então, isso faz parte, né, disso, é recuperar aquilo que a inteligência artificial não consegue reproduzir hoje ainda pra gente, que é estar em silêncio, ser presente, limites,
né, orações e meditações, vínculos, ter um corpo como o nosso, que é uma máquina fantástica, ter uma vida mais lenta, ter uma vida mais real, né, menos digital. E no fim, a pergunta não é se a inteligência artificial é um anticristo, será um anticristo, né? Essa pergunta eu acho que ela é errada. A pergunta certa a pergunta é: será que a gente está entregando nossa humanidade para algo que nunca vai nos devolver? Né? Eu estou entregando e eu nunca vou ter uma devolução real daquilo. Bom, para mim, a frase que fica é muito de: o perigo não é a inteligência artificial virar Deus, o perigo é a gente esquecer que não é máquina. Então, acho que esse é o grande ponto para mim. Tá? O perigo não é a inteligência artificial virar um Deus, ou ser cultuada como um Deus. O perigo é a gente esquecer que não é uma máquina, saber que a gente tem limites, tempo e o nosso tempo para tudo isso. Então, trazendo um pouco dessa loucura que eu li, e de novo faz parte de uma das minhas especializações, que é olhar para o passado, tentar entender um pouco do presente e tentar trazer um pouco do que o futuro remete. De novo, convido, se você sabe o nome de alguma é, religião que cultua IA, ou de alguma IA que é cultuada como Deus, fique à vontade em escrever. E a gente já viu isso, a história ela se repete muito. Então, eu acho que esse era o tema. É um tema bem um pouco diferente, mas aqui no canal a gente se propõe a trazer sobre carreira, tecnologia e futurismo. Então, isso entra muito em tecnologia e futurismo, e esses temas são muito interessantes de discutir. Então, eu te convido a curtir o vídeo se gostou, a seguir o canal se quer continuar assistindo mais vídeos, assistir os demais vídeos, clica no sino se quiser receber aí a próxima postagem, né, o próximo vídeo.